comemore. Comemore. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Comemore. Glória a Deus. Glória a Deus. O tema de hoje, nós vamos falar sobre a oração na madrugada. Oração na madrugada. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Mais de ti, menos de mim. Obrigado, Senhor. O Senhor é o nosso guia, mestre, professor. Aleluia, Jesus. No poderoso nome de Jesus. Queremos ouvir a tua voz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Fique na expectativa de vitórias, de resposta, de milagres. Amém? Tema de hoje: oração na madrugada. Acharam? Glória a Deus. Mateus 14, a partir do versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Olha que coisa linda, gente. Terminou o culto. Jesus multiplicou pães e peixes. Foi a primeira multiplicação de pães e peixes. Ali estava uma multidão de pelo menos 20 mil pessoas. Só homens, tinham 5 mil homens. E Jesus multiplica pães e peixes. E aí transborda, sobra. Porque quando você trabalha só para pagar suas contas, a dívida não é de Deus. Presta atenção, ficar endividado não é bênção. Durante a semana, na terça-feira, no MIT, quem está participando da reunião no MIT? Então vamos estar na Escola da Fé, no MIT, terça-feira, 9 da noite, toda terça-feira. Quinta-feira, 7 horas da noite aqui. Então vamos falar sobre esses princípios que ativam o milagre financeiro, a vontade de Deus para a nossa vida financeira. E uma das coisas que ativam é você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e as demais coisas são acrescentadas mesmo, de verdade. E o Senhor Jesus multiplica pães e peixes e transborda. Porque falta de alimentos, dívidas, não é bênção. Não é a vontade de Deus para a sua vida, nem para a minha vida. De repente você está aí usando o cheque especial, não é a vontade de Deus. Está sempre em aperto. Você é crente, é um cristão, você é uma pessoa que ama a Deus, Deus ama você, mas você precisa mudar sua rotina, o seu foco. Porque dívida, a Bíblia diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Emprestarás a muita gente, mas tu não tomarás emprestado. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, tem 15 bênçãos para quem obedece. Princípios. E 54 maldições para quem desobedece. 54 maldições para quem desobedece. 15 bênçãos para quem obedece.
Deuteronômio 28. Então, dívida, diga comigo, dívida não é da vontade de Deus, não é bênção de Deus para a minha vida, nem para a vida de ninguém. Deus não quer isso. Amém? Agora, quando Adão pecou, Deus disse: Adão, com o suor do teu rosto você vai extrair o pão cada dia a partir de agora. Você desobedeceu, aí veio a maldição de trabalhar para comer, trabalhar para só honrar compromisso, pagar dívida. Então, quando você trabalha só para comer, só para pagar dívida, honrar compromisso, já é bom, porque você está honrando compromisso, você está honrando seus compromissos, está comendo. Há lugares como na Europa que não tem o sistema como aqui de aposentadoria, e você vai, quando você viaja, eu fui para a Suíça, eu estive na Suíça, da Suíça eu fui para Israel, e eu vi umas aeromoças já de idade, porque em alguns países a pessoa vai envelhecer trabalhando até morrer, trabalhando para comer, trabalha para comer. Ela vai trabalhar, vai envelhecer trabalhando para comer. E isso se deu por causa do pecado adâmico. Então, temos que trabalhar, temos que trabalhar, levante cedo, trabalhe, porque é uma bênção você trabalhar. Agora, trabalhar só para pagar a conta, ninguém merece. Trabalhar e não conseguir ir num restaurante com a família, fazer uma viagem, sabe, comprar uma camisa nova, uma bolsa, um sapato, um blush, uma maquiagem, eita, meu Deus. Ir num salão, trabalhar, não poder fazer nem a unha, porque o dinheiro está todo comprometido. Então isso aí, trabalhar é uma coisa de homens. Trabalhar é algo que está no sistema humano. Agora, quando Deus abençoa, quando vem a bênção de Deus, transborda. Aleluia. Deus não é mesquinho, Ele é pai. Você que é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Você não quer dar para o seu filho uma migalha. Você quer dar algo bom para ele. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Se o filho pede pão, ele não dá uma pedra. Se pede ovo, ele não dá um escorpião, sabe? Ele não dá uma cobra, mas dará o Espírito Santo. Olha só. Aqueles que pedirem, nem só de pão, não é trabalhar para o pão de cada dia, nem só de pão viverá o homem, mas ele vive de toda a palavra. Tem que depender da palavra. Uma palavra muda a tua empresa, uma palavra muda a tua vida, a tua história. Mas você está disposto a ouvir do céu essa palavra rema, essa palavra viva? Ouvir do céu. Deus disse: haja luz e houve luz. Nós estamos muito preocupados, e a preocupação e a ansiedade dissolve a nossa fé. E muito ocupados. Veja aí, o homem que chegou com os olhos sangrando. Aleluia. Ele chegou com os olhos sangrando.
O sangue estancou e ele está dando glória a Deus. Ele veio de longe debilitado. E muitos de nós aqui temos saúde. E ninguém pulou ainda, ninguém deu glória ainda mais alto que ele. Ele já chegou aí, ó, dando glória a Deus, aleluia. Então, você, quando recebe a bênção de Deus transborda. Agora nós vemos Jesus com uma multidão. Multiplica pães e peixes, olha para mim. Multiplica os pães e os peixes. E ali havia uma multidão. E ele termina o trabalho no finalzinho da tarde. O dia inteiro trabalhando. Ele orava de madrugada e trabalhava durante o dia. Antes do sol nascer. O sol aqui em Recife nasce às 5h28. Em João Pessoa, 5h27. É a nascente do sol. Então, antes do sol nascer em Israel, por volta das 6h28. Antes do sol nascer, Jesus geralmente às 3 da manhã estava de pé. E às vezes ele orava a noite inteira. Tema de hoje, oração na madrugada. Oração na madrugada. Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Outra coisa que eu aprendo aqui, Jesus é servo. Hoje nós vemos pregadores, aqueles que querem servir a Deus, obreiros na casa do Senhor, já querendo multidões, chegar, igreja cheia, pregar para as multidões, pegar tudo pronto. Eu lembro que eu engraxava o meu sapato, eu era obreiro, depois fui levantado auxiliar e pastor. Eu engraxava o meu sapato e engraxava o sapato do pastor auxiliar. Hoje, isso poderia dizer que é abuso, é exploração. Eu morava na igreja e deixava a igreja limpinha, um brinco. Uma igreja para mais de 1000 membros. E eu era o faz-tudo, não é? Eu era o faz-tudo da igreja. Estava ali cuidando da obra do Senhor. Ninguém sabia, mas no secreto eu estava orando manhã, tarde e noite, pelo menos 3 vezes ao dia e na madrugada. E ali eu cuidava de tudo, eu servia. Estávamos numa igreja que tinha uma calha, essas goteiras, caiu uma goteira ali, não foi? Nessa chuva. Isso não é nada. Eu estava numa igreja que tinha aquelas calhas que caíam igual a cachoeira. Cachoeira. Domingo de manhã, 3 da manhã eu estava acordado, não tinha ninguém na igreja, a igreja fechada, eu tirando aquela água, preparando tudo para quando o povo chegasse, as multidões chegassem, que era multidão. Banco de madeira pesado, aqueles bancos de madeira. E eu já estava arrumado, levantava a calça, tirava a gravata, camisa branca muitas das vezes, porque eu tinha um guarda-roupa, realmente na época, era uma calça. Eu já tive uma calça que eu tinha que lavar, colocar no ventilador da igreja para secar, não passava, ela ficava assim, ó. E quando era aquelas calças boca de fino, boca de sino, calça, misericórdia, eu tinha uma daquela que não amassava não. Não tinha aquelas calças boca de sino? Quem é dessa época aí? Quem é? Quem é dessa época? Quem é? Sabe, 2, 3 pessoas, né? Sim. Eu sei. Mas depois eu comprei uma calça preta que desbotou. Aí eu comprei aquela tinta, colocava
na água quente, jogava aquela tinta. Uma vez eu fui para a igreja, eu morava em Pau Amarelo, no terminal do Pau Amarelo. Não tinha Kombi, não tinha condução, era uma estrada toda escura. E ninguém sabia, porque cada moeda, você só pode ficar com aquilo que é seu. E eu sempre prestei conta de tudo. E eu saí muitas das vezes a pé, numa chuvada, culto de Santa Ceia, quando eu vi a calça misericórdia, a camisa branca e a calça desbotou aquela tinta. Hoje as pessoas olham, está chovendo, não vou para a igreja e não sei o quê. Jesus estava ali com uma multidão. Jesus estava ali com uma multidão. Despediu os discípulos: olha, obreiros, entrem no barco e vão para o outro lado. Daqui a pouco eu encontro com vocês. Em outras palavras, eu vou fechar a igreja aqui. Às vezes termina o culto, vai todo mundo embora, só fica só o pastor. Pastor, o que é que tem para fazer aí? Alguns dizem: pastor, deixa que eu feche a igreja. Pode ir. Jesus estava ali servindo. E aí os discípulos entraram no barco. Ele começa a se despedir da multidão. Shalom, Adonai, até amanhã. Voltem em paz para a casa de vocês. Comeram, se fartaram. Sobrou ainda cestos de pães e peixes. E os discípulos estavam ali. Vamos lá, vamos prosseguir. E despedidas as multidões, no plural, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, ou seja, no crepúsculo, no pôr do sol, lá estava ele só. A Bíblia faz questão de especificar isso. Só, a sós com Deus, com o Pai. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco representa o nosso destino. O vento representa, o vento contrário, são as dificuldades da vida. Quantos de nós estamos aí remando, estamos num barco, sendo açoitados por ventos contrários? E eles estavam ali, pescadores experientes. De repente você é um empresário experiente, mas você chegou num nível, bateu ali e não sai, sabe, empancou ali sua vida, ministério, seu trabalho, ficou ali preso. Então você chegou a um nível que não sai desse nível, não avança. Não avança. E os ventos são contrários. É má notícia, são pessoas que aparecem com palavras de desânimo. De repente você está aí cansado, dizendo: meu Deus, o tempo está passando, eu estou envelhecendo. Eu sou um crente, continuo com a vida estagnada. Tem gente que continua, pastor João, ainda doente, sabe? Ainda não foi batizado com o Espírito Santo.
foi batizado nas águas, outros, anos e anos dentro da igreja, ainda não se prepararam, não disseram: Senhor, eu quero o batismo nas águas, eu te aceito. Eu quero uma comunhão maior. Não, estão ali estagnados e apanhando da vida. Jesus hoje está à direita de Deus. Sabe que Jesus é a palavra de Deus. Todo o universo, todos os mundos, foi criado pela palavra. O sol não queima a terra, porque Deus deu limite de distância do sol para a terra. A lua, ela responsável pela gravidade do planeta, faz com que as águas dos mares, dos oceanos, não venham invadir a terra. E Deus deu limite. Deus deu limite ao mar. E Deus usa os luminares. Esse Deus que criou todas as coisas, que é o Todo-Poderoso, diz lá em Isaías 43 em diante, ele diz que nós somos filhos escolhidos, a partir do versículo 14 e 15, somos servos. Isaías 43, 15 em diante. E ele diz: agindo eu, quem me impedirá? Aleluia! Glória! Agindo eu, quem é que pode me impedir? Quem que pode impedir Deus de te abençoar? Quem não gosta de você? Feitiçaria, macumbaria, oração contrária? Quem que pode impedir Deus, pegar no braço de Deus e falar: olha, eu não quero que abençoe aquela mulher, aquele homem? Sendo que Deus, quando te chamou e me chamou, nos transferiu do império das trevas para o reino de Jesus, o reino da luz. Jesus se fez maldição em meu lugar, para me tornar justiça de Deus. O diabo diz: você é pecador. A religião também diz: sou pecadora, pecador. Mas o que é que a Bíblia diz? Que Deus te tirou da situação de pecador e fez você justiça dele em Jesus. Aleluia! Em João 15, 7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ponto. Mas Satanás quer ver você triste, mesmo na igreja aqui, com a mente longe, preocupado com segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, compromisso que tem que honrar, dinheiro, preocupação. Deus não quer que você viva com medo ou preocupado com doença, com medo de doença. No Salmo 103, Ele é o Senhor que te cura, que cura todas as suas enfermidades. Meus amados irmãos, Ele quer que você priorize a comunhão. Comunhão. Antes de tudo, ore. Antes de tudo, ore. Antes de tudo, ore. Antes de ir ao médico, antes de ir à farmácia, antes de ir ao mercado, antes de ir ao trabalho, antes de tudo. Aleluia! E aprenda a comemorar, a se alegrar. Aprenda a se alegrar, a comemorar. Aprenda. Porque esse Deus que prometeu não é mentiroso. Vai acontecer. Eu disse: vai acontecer. Vai acontecer. Olha o que diz aqui, ó. Deixou as multidões, mas o barco açoitado pelos ventos. E Jesus orando lá sozinho. Na quarta vigília da noite. Na quarta o quê? Vigília da noite. Na quarta vigília da noite. Olha que coisa. Meu Deus do céu.
A primeira vigília é de 6 às 9. E aí, de 6 às 9 da noite, é a primeira vigília. A segunda vigília, das 9 às 12. A terceira vigília é das 12 às 3 da manhã. A quarta vigília é das 3 da manhã às 6 horas da manhã. Quem já orou aqui 3 da manhã? 4 da manhã? 5 da manhã? Amém. Você está na quarta vigília. Até 6 horas é a quarta vigília. Amém. Só que Jesus orou de 6 da noite, ou 6 da tarde, até a quarta vigília. Porque por volta da quarta vigília, no final dela, 6 da manhã, ainda é escuro em Israel. O sol nasce de 6h28. E aí na quarta vigília, Jesus ter com eles, e andando por sobre o mar, em figura humana, andando por sobre o mar. Sabe o que é isso? Quem ora na madrugada vai acessar o sobrenatural. O Tom matou, tanto ficou maneirinho. Meu amigo, ele acessou o sobrenatural. Lembre-se, pagar dívidas, ficar endividado, não é de Deus. Pagar dívidas e trabalhar só para comer, isso aí é o sistema humano. Coisa de homens. Agora, quando transborda na sua vida, é Deus que está te abençoando. Agora, tem uma palavra que diz assim, que a bênção do Senhor enriquece. Alguém procure para mim. E não traz desgosto. Porque tem gente que fica rico, mas fica com desgosto. É um dinheiro ilícito, uma riqueza ilícita. A pessoa que fica rica aí, com jogos de azar. A pessoa que fica rica com o tráfico de drogas, vendendo drogas. A pessoa que fica rica aí, roubando, assaltando. Isso vai trazer desgosto. Glória a Deus. É um dinheiro maldito. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece. Você sabia que Deus pode enriquecer você? Glória a Deus. Pode. A prosperidade não é só ter dinheiro, não. É saúde, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, o caráter de Jesus. E um nome escrito no livro da vida. Agora, prosperidade de Deus faz com que você transborde para a obra de Deus. Mas você cumpre princípios bíblicos para prosperar com Deus. Princípios bíblicos. Um deles, a oração. Priorizar antes de tudo. Antes de fazer um negócio, antes de abrir sua loja, antes de ir ao trabalho, antes de tomar o café da manhã, antes de falar com sua esposa: oi amor, bom dia. Primeiro eu vou falar com meu Deus. Primeiro eu vou falar com Jesus. Quem me quiser chamar de doido, de religioso, problema. Eu tenho uma comunhão com o meu Deus. E Jesus aqui estava na quarta vigília. Foi ter com eles, andando por sobre as águas, sobre o mar. Os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram com medo, aterrados, exclamando: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas.
E ele disse: vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Estava lá Pedro, ó, pisando nas águas, andando por sobre as águas. Mas aí ele lembrou do cartão de crédito. Ele lembrou que tinha que pagar os funcionários, ó, da embarcação. Ele lembrou que comprou uma roupa no shopping e aí ia vencer a fatura. Ele lembrou da conta de luz, de água, do IPTU. Ele lembrou do carro. Ele começou a lembrar: meu Deus, e a minha casa, e a minha mulher, ou a minha sogra. Pensou na sogra, pensou em alguém. Eu acho que foi na sogra. E a Bíblia diz que nós devemos nos mover por fé. Aleluia. A fé, ela fica na expectativa. Por exemplo, eu estou numa expectativa. Olha, eu estou tão feliz na expectativa do sobrenatural. Eu já estou vendo, já estou me alegrando em conexões, em milagres, coisas que vamos ficar como quem sonha. Não olhe para o agora. Priorize a presença. Priorize a comunhão. Jesus priorizou a comunhão. E olha, depois de ter multiplicado pães e peixes, depois de realizar milagres e estar com a multidão, mais importante para Jesus não era estar na vitrine, não era estar com as multidões, era estar com o Pai. Ouvindo o Pai. Ele diz: eu só falo o que o Pai me manda. Eu só faço o que o Pai manda eu fazer. Olha o segredo aí. Por isso que lá em Deuteronômio tem as bênçãos da obediência e desobediência. São 15 bênçãos para quem obedece e 54 maldições para quem desobedece. Meus irmãos, e aqui Pedro começa a andar por sobre as águas. Sabe por quê? Você precisa ouvir o comando de Deus para tomar uma atitude. E quando você não ouvir o comando, você vai trabalhar só para pagar a conta. Ou vai vem uma crise, vem um problema, muitos perdem emprego ou ficam endividados. E a pessoa desanima, porque dívida, olha, dívida afeta tudo, afeta casamento, relacionamento, afeta você, o seu humor, o seu emocional, dívida. E você, quando fica estagnado, você olha para a sua vida e diz: meu Deus, o tempo está passando, estou envelhecendo, não estou produzindo nada. Porque nós queremos produzir com a nossa força. Aprendemos até hoje que tem de falso ensinamento na internet. Cuidado com aquilo que você escuta, com aquilo que você assiste. Sobre lei da atração, energia. Sobre o universo trazer para você. Não é o universo não, filho. É Deus, é a palavra, é o poder de Deus, é a promessa bíblica. É Jesus. É a comunhão com Ele. Ele é uma pessoa, não é a energia que vai trazer. É o poder dele, é o dunamis. É a promessa, é a palavra. E aí, escute isso. Jesus está ali e Pedro anda por sobre as águas, mas quando olha para as dificuldades, a força do vento, a agitação das águas, ele afunda. E é assim que muitos começam bem, começam a orar. E o sobrenatural é ativado, mas depois a bênção chega, já não tem mais tempo para orar, não prioriza. Outros nunca priorizaram a oração, muito menos na madrugada. Sentiu uma dor, a primeira coisa que recorre é o dipirona, ou ao médico. Que não é errado ir para o médico nem tomar remédio, presta atenção aqui. Não é errado. Mas em primeiro lugar, Deus
é aquele que te cura. Glória a Deus. Não é errado. Você tem que trabalhar. Mas quem te faz prosperar e até ficar rico se Ele quiser é Deus. Glória a Jesus. Sabe, muitos buscam proteção nos homens. Mas quando você ora e prioriza Deus, os anjos é quem te protege. Glória a Deus. Você tem seguranças do seu lado. Glória a Jesus. É diferente, gente. Comunhão com Deus. Senão você vai viver só para pagar a conta. E vai se cansar, envelhecer. E Deus quer que você tenha transbordando para você socorrer quem não está nessa fé. Socorrer quem está passando, muitas das vezes, por uma situação difícil. E aí você chega em alguns lugares e diz, ó, você está aí sem dinheiro, passando por isso, é Deus se provando. Tem coisa que Deus permite para você buscar comunhão com Ele. Tem coisa que Deus permite porque você e eu damos brecha, vazão ao inimigo, legalidade. Mas quando você começa a orar, você pode ouvir uma palavra que vai mudar a tua vida para sempre. Glória a Deus. Homens de Deus que viveram grandes avivamentos em seus ministérios, assim como Jesus, como Moisés orava de madrugada, Josué orava de madrugada, Gideão orava de madrugada, Samuel orava de madrugada, Davi orava de madrugada. Nós vemos mais de 55 passagens falando sobre a oração da madrugada na Bíblia. Então, a oração da madrugada. Mas reparando Pedro, olha aí, ó. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. Mas reparando, porém, na força do vento, teve medo. Preocupação, medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus estendeu a mão. Glória a Jesus. Mas disse para ele, homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou, Pedro? Você estava tão bem. É o que acontece conosco. Quando não priorizamos a oração, quando não priorizamos a presença de Deus, precisamos mudar essa cultura. Orar de madrugada, levantar de madrugada, mesmo que você durma mais cedo. Mas orar na madrugada. Às vezes você fica na internet na madrugada, ou na TV, ou em filmes na madrugada, mas não fica em oração, leitura da Bíblia e em silêncio, para ouvir a Deus. Deus fala, viu? Ele é uma pessoa. Ele vai te dar uma direção. Você começou a oração hoje, eu não ouvi nada hoje, pastor. Mas eu vou orar amanhã. E amanhã, e depois amanhã, e depois. Vai chegar o dia. Ah, meus amados, eu digo por experiência própria. Uma pessoa em que eu toquei carne e ossos apareceu diante de mim e falou o que Deus mandou falar. Amém. E depois desapareceu. Quantas pessoas se aplicaram na oração, na madrugada, e tiveram visitações e receberam uma palavra que mudou a vida deles para sempre. Uma direção. Glória a Jesus. Uma promessa viva, não só escrita, viva para você específica. E a oração não pode ser na madrugada ou qualquer hora, porque não é só na madrugada, você pode orar a qualquer hora, Deus vai te ouvir. Mas a madrugada tem algo especial. E não pode ser oração de qualquer maneira, nem jejum de qualquer maneira. Tem que ser por algo específico. Você tem que especificar o que você está buscando e quer. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Amém. Eu mesmo, as revelações que eu tenho aqui, eu anoto. Dia e hora, quando eu fui visitado, a palavra que eu recebi.
a revelação, a mensagem, eu tenho as bênçãos que eu recebi, eu anoto. Eu escrevo e coloco data e hora. Quando eu não lembro a hora, eu coloco pelo menos a data e o dia. Então, gente, relacionamento com esse Deus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 8, versículo 5. Já vamos encerrar daqui a pouquinho. Aleluia. Jó, capítulo 8, versículo 5. Lembrando que sexta-feira estaremos aqui numa vigília, a partir da meia-noite até 5 da manhã. Sexta-feira. Vigília de quê? Oração na madrugada. Oração na madrugada. Sexta-feira é a nossa vigília. Se você quer resposta, milagres na sua vida, visitação de Deus, venha orar conosco. Jó 8, versículo 5. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Agora preste atenção aqui, ó. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Já pensou como é que vai ficar a nossa igreja, a tua empresa, o teu trabalho? Como que Deus vai te usar na terra? Como você vai crescer? Teu estado, sabe, de repente está aí. Ah, eu sou uma pequena serva, um pequeno servo, amém. Você é uma filha, filho de Deus. Mas aqui a promessa diz: se de madrugada você começar a me buscar, você pode, começou pequenininho, mas eu vou dar crescimento ao extremo. Gente, olha, eu não sei quem vai receber isso, mas se você fizer isso aqui e cumprir princípios bíblicos na área das finanças, em obedecer, sendo dizimista, fiel, sendo ofertante liberal, você vai ser o maior dizimista desse ministério. Quem recebe, pega aí. Igreja, é muito sério isso, igreja. Cumpra os princípios. Ah, não quero cumprir princípios. Amém. Eu decidi ficar com tudo aquilo que a Bíblia, não com a opinião de homens, mas com a Bíblia. Fique com a palavra. E olha que princípio: de madrugada me buscares. Buscar quem? A Deus. A presença, a comunhão. Ele vai purificar você. A justiça pela fé em Jesus vai despertar. Ele vai olhar para você lá do céu e dizer: olha aí, ó. Ah, vou mudar a vida dela, vou mudar a vida dele. Aleluia. O teu princípio terá sido pequeno, mas o último estado crescerá em extremo. Então nós vemos aí em Gênesis 19, veja aí em casa, anote, você vê em casa, Abraão buscando a Deus de madrugada. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 2, versículo 1. 1 Timóteo 2, versículo 1. Vamos lá. Vamos à palavra. Quando você acordar, primeiro dê um beijinho na esposa, no marido, escova os dentes antes. Quando você acordar, faça logo o cafezito. Se prepare para ir se arrumar para ir para o trabalho. Pegar aquele ônibus lotado, cheiroso, organizado. Amém? Dormir.
1 Timóteo 2, versículo 1. Alguém acreditou que estava escrito, não estava falando aqui? Não, né? Alguém ouviu um glória, foi? Misericórdia. 1 Timóteo 2, 1. Antes de tudo, diga comigo bem alto, antes está fraco. Antes de tudo. 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 Peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Gastar tempo antes de tudo. Em primeiro lugar, falar com o papai. Papai. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, antes de tudo. Mas aí, muitos de nós estamos tão focados na terra, com o natural, que não acessamos o sobrenatural. Aí fica difícil acreditar no poder de Deus se você anda no natural, anda por aquilo que ouve, que vê, que toca, que sente. Não tem como a igreja viver o sobrenatural sem cumprir princípios, sem obediência à palavra. Aleluia. Então, gente, olha, eu não vou citar, eu escrevi aqui versículo por versículo, eu não vou citar por causa do horário. Mas você pode anotar aí. Em primeiro lugar, Jacó se levantava de madrugada, Gênesis 28, 18. Segundo lugar, Êxodo 24, versículo 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor de manhã, na madrugada, antes do sol nascer. Deus foi lá e deu a revelação a Moisés. Josué, capítulo 3, versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada. E aí, Deus deu a vitória. Ele atravessa para a terra prometida na madrugada. Na madrugada. Jacó venceu o anjo, lutando como? Na madrugada. E Deus mudou a sorte dele e o nome dele. Samuel 1,19. E levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor. E aí, quem foi que fez isso? Ana, em Samuel 1,19. E Ana recebe o milagre, porque ela de madrugada buscou a Deus. E Deus deu vitória a Ana na oração da madrugada. Segundo Crônicas 29, 20, o rei Ezequias, na madrugada, ele subiu à casa do Senhor. Ele foi ameaçado por Senaqueribe. Deus enviou um anjo que exterminou 185 mil homens de Senaqueribe. Mas Ezequias foi à igreja de madrugada. Ele foi lá, entrou no templo na madrugada. Aleluia! Aleluia! Quando você ora de madrugada, a sua vida começa a subir, começa a mudar. Não é fácil. Acorde, lava o rosto. Você pode até preparar já aquele cafezinho. Senhor, bom dia, Espírito Santo. Estou preparando. Já acorda conversando. Adonai, Espírito Santo, Jeová. Olha, estou aqui nessa madrugada. Vou fazer um cafezinho aqui, lavar meu rosto, Senhor. Acenda a luz. Não ore deitado. Saia da cama. Não fica. Vai para a sala, para algum lugar. Começa a andar para lá e para cá. E começa a orar de madrugada. Começa a buscar o Senhor na madrugada. Começa com 1 hora de tempo antes de ir para o trabalho. Faça assim, ó. Porque você vai orar. Depois você vai especificar o que você quer, depois de adorar.
E você vai citar nome de pessoas, faça uma lista com o nome de pessoas, coloca o meu nome também. Amém? Amém. Coloque uma lista com o nome de pessoas. Peço aos irmãos que evitem passar aqui, que está filmando, né? Por favor. Glória a Deus. Isso. Isso. Glória a Jesus. Isso. Ajude o pregador, não é? Apesar que a gente está precisando de... Como é que chama o pessoal que trabalha na... figurantes? Social media. Figurantes, né? Então, gente, já vamos encerrar. Salmo 63. O Deus, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Aleluia. Porque a minha alma tem sede de Ti. Glória a Deus. E a minha carne te deseja muito. Glória a Deus. Aleluia. Ele diz, até o meu corpo te quer. Aleluia. De madrugada, o salmista buscava Glória a Deus. Jesus. Marcos 1,35. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu de casa, retirou-se para um lugar deserto, onde ficou ali orando. Glória a Deus. João 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Ela viu a pedra retirada do sepulcro, e por causa disso, foi o primeiro ser humano a pregar Jesus ressuscitado. Olha a atitude, de madrugada. E Jesus ressuscitou de madrugada. Glória a Deus. Quem quer vitória? Quer viver o sobrenatural na tua vida? Aleluia. Se você quer envelhecer no natural, eu decidi viver no sobrenatural. Amém. Decida viver no sobrenatural. Amém. E o sobrenatural começa com, sabe, você pagando o preço, sacrifício. Começa com sacrifício, depois vira prazer. Oração na madrugada. Receba essa palavra. Comemore sua vitória antes de receber. Glória a Deus. Pegue aquilo que já é seu. Amém? Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.